especificamente sobre estar indo avante como soldados. Efésios capítulo 6, versículo 12. Nós falamos ontem a vocês sobre esse tema do versículo 10, né? Falamos a vocês sobre o versículo 10 que diz assim, ó, Efésios 6, 12. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nós falamos sobre esse tema ontem, mas hoje eu quero que você quero me aprofundar sobre esse tema, porque eu estou fazendo aqui um estudo sobre ele e quero me aprofundar com vocês. A vida cristã é o início de muitas coisas. Saiba disso. A vida cristã, por ter o início dessas coisas, por exemplo, comunhão, esperança, alegria, certeza do céu, são coisas que têm que estar intrínseca na vida do crente. Então, quando você começa o dia, quando você começa na sua fazendo as coisas, o devocional, quando você vem aqui ao Goal Six, por exemplo, a comunhão, a esperança, a alegria tem que ser uma certeza para você. Eu ainda vou mais além. O início de uma luta com inimigos invisíveis. Talvez você esteja passando por alguns problemas na sua vida e você nem sabe que os problemas que você está enfrentando aí são problemas espirituais. Os problemas que você está enfrentando são de um inimigo invisível. E você está aí passando por tribulação. Você às vezes não entende o porquê disso. Ontem falei a vocês que às vezes nós temos a ideia de que o problema que temos é por causa de fulano e de Beltrano. Você lembra disso? Ah, minha chateação é por causa de tal pessoa. Minha chateação é por causa de tal pessoa, de meu parente, o que quer que seja. Não, muitos dos problemas são espirituais. Roy Anderson, certa vez, disse o seguinte sobre a luta: é uma luta de necessidade perpétua. Não admite tempo para respirar, nem armistício, nem trégua. Esse grande conflito que eu falei a vocês e que a gente está lendo aqui, né, o grande conflito novamente esse ano, que vamos distribuir semana que vem, é um conflito eterno até a volta de Cristo, obviamente, mas não admite tempo para respirar. Tem gente que está vivendo essa vida pensando que não estamos fazendo parte, não estamos num grande conflito, e nós estamos no meio de uma guerra que não tem trégua, porque o inimigo não dorme. Você vive sua vida e pensa que o inimigo está dormindo, ele não está dormindo, e ainda mais o autor continua dizendo, mesmo nos sábados, nos fins de semana, em particular, ou mesmo em público, em casa, no aconchego da sua família, bem como no exterior, nós estamos num grande conflito. Então, se estamos num grande conflito, por que você acha que você não vai sofrer algumas represárias? Por que você acha que a sua vida tem que ser tranquila? Sua vida não será uma vida tranquila, por quê? Porque não há vida tranquila em uma guerra. Não existe isso. Sabendo disso, nós precisamos nos equipar para vencer. E eu falei ontem a vocês sobre o processo de equipamento, né, do que nós vamos precisar fazer, e hoje eu quero continuar. A firmeza da armadura de Deus. Você tem que ter a firmeza dessa armadura. Versículo 15, 14 ao 15, que a gente não leu lá. Estais, pois, firmes, cingi-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embaraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dados inflamados do maligno. Vamos aqui por parte. Primeiro item que eu percebo nessa luta entre o bem e o mal que nós temos que fazer aqui. O autor bíblico deixa claro que os nossos lombos precisam estar como cingido
com a verdade. Olha, crente, você que está me ouvindo aí, de sua boca, de sua vida, não pode estar saindo duas fontes de água. Não pode sair a mentira e a verdade ao mesmo tempo. Não pode, de sua própria vida, dizer que você é crente e depois que você faz coisas que um crente não faz. Por isso, o autor declara que os nossos lombos precisam estar cingidos com a verdade. Isso era para prevenir confusão e queda. Quando você começa a colocar aqui um peso sobre os seus ombros, é para que você fique mais equilibrado, para que você tenha melhor forma de andar, porque se tiver torto, você vai cair. Se o crente não perceber que ele precisa estar com a vida em dia com o Senhor, o crente vai cair. E então a pergunta é: por que muitos dos nossos irmãos caem? Porque muitos dos nossos irmãos sofrem represárias, porque muitos de nossos irmãos não têm vida plena. Será porque as suas próprias vidas não estão cingidas com o poder do Espírito? Será que não estamos tendo essa armadura sobre nossa vida e por isso sofremos o que sofremos? Bem, isso era para prevenir. E aqui ele faz um apelo, irmãos. Um apelo à veracidade, porque o nosso inimigo é mentiroso. Um apelo, querido irmão, sobre aquilo que é verdadeiro. O nosso inimigo, ele vai mentir contra você, ele vai querer matar, ele vai querer destruir. E como é que eu faço para vencê-lo? Com a verdade. Não fique com medo, porque, veja, o mal por si só se destrói. Não te preocupa se os ímpios estão prosperando. Não te preocupa se as coisas do mundão afora aí estão dando certo para algumas pessoas. Te preocupa em fazer o que é certo, o que é justo, o que é amável, o que tem boa fama. É nisso que você tem que pensar. Por quê? Porque isso vai garantir a você um sono tranquilo à noite. Ah, mas eu não tenho todas as coisas que queria. Seja bem-vinda, família. Nós não temos tudo que queremos. É um fato, mas nós vamos fazer tudo que o Senhor quer. E o autor continua dizendo que precisamos também ter aqui, né, versículo 15, couraça da justiça. Uma outra coisa que o autor declara é que precisamos ter a couraça da justiça. A justiça é atribuída à fé. Eu, quando vejo esse negócio de justiça e de fé e de couraça, eu percebo que o livro de Romanos, Romanos capítulo 4, versículo 3, vem falando pra gente, deixa eu abrir aqui. Romanos capítulo 4, versículo 3 diz assim, ó: Pois o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso foi-lhe imputado para a justiça. Primeira coisa, o que é couraça da justiça? A justiça é atribuída pela fé. Quando você tem fé em Deus, essa justiça de que ele foi salvo, de que Cristo viveu na cruz, de que ele, ao morrer na cruz, ele começa agora a salvar a humanidade, você, por acreditar em Deus e por acreditar nas coisas do céu, é creditado a você essa justiça. Esse cara está salvo pelo poder de Cristo. Então, essa couraça da justiça é justamente a crença no Espírito Santo, a crença em Jesus Cristo. A justiça ela é atribuída ali. E a justiça também ela é concedida a nós. Capítulo 4, versículo 8, ainda continua dizendo: veja o que a palavra diz. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Feliz é o homem que faz o quê? Que tem o perdão de Deus e que Deus não imputa nele o quê? O pecado. Bem-aventurado, feliz vai ser esse homem aí. Então, talvez para nós precisássemos orar mais pedindo a Deus o perdão do manto de justiça dele, que as coisas que deveriam cair sobre nós não caiam, que haja misericórdia e perdão sobre nossa vida. Eu estou falando sobre esse tema aqui, mas ele é mais profundo. Se você não pegar esse negócio aqui, você corre o risco de viver uma vida cristã sem ter a plena consciência de que só dá
para viver tendo esse chamado couraça da justiça, esse manto de justiça de Cristo sobre nós. Justiça demonstrada em nossas vidas. E essa justiça, né, essa armadura que o Paulo está propondo aqui, tendo a blindagem do céu, ela que é demonstrada em nossa vida, essa armadura, ela protege o coração. Imagine só você aqui com essa armadura. Eu quero que você imagine uma armadura romana mesmo. A gente está falando aqui, mas quando nós falamos, fica meio que espiritualizado a coisa, pelo fato de que você talvez nunca tenha vestido uma armadura normal. Mas saiba que a armadura daquela época, ela fechava aqui à frente com um ferro e tinha uma roupa por baixo, e ela protegia o coração para que o camarada, quando viesse com a espada, não atacasse o coração, que seria ali o órgão mais importante para o funcionamento. O cara consegue viver até sem um braço, sem uma perna, o cara consegue viver até sem um dedo, mas o cara não consegue viver sem um coração. Então, ele é é o órgão importante para que o camarada estivesse vivo. Essa armadura, ela vai proteger seu coração. Você pode viver até sem dinheiro, você pode viver até sem o amor dos amigos, você pode viver até sem algumas coisas que seriam comuns uma pessoa ter. Mas quem não tem essa armadura corre risco de morrer, corre risco de perder a força vital de vida, corre risco de perder seu próprio coração. Então, quando eu proponho a vocês se blindarem, se armarem, de estarem aqui com essa chamada armadura cristã, é para que, ao menos, mesmo que nessa vida você não tenha tudo, você seja uma pessoa que não tem um dos braços, não tem uma das pernas, sofreu alguma coisa no passado, sofreu alguma coisa na sua vida, você não perca seu coração. Por quê? Porque você deve guardar o seu coração. E tem gente que não guarda o coração, e porque não guarda o coração, acaba enfermando toda a vida. Tem gente que está enfermo das coisas espirituais, porque lembre-se, as coisas espirituais elas são anteriores às coisas físicas. Então, se você tem problema no mundo físico, é porque o mundo espiritual seu também não está bem. Se você tem problema, às vezes, dentro do seu lar, dentro das suas coisas, tome cuidado e comece a averiguar se o mundo espiritual também não está enfermo. Portanto, eu, quando leio a história aqui dessa blindagem que Paulo fala, saiba de uma coisa. Eu já disse aqui uma vez no Gol Six, muitos dos crentes não dão valor a esse tema de blindagem. Eu falo, eu prego sobre isso aqui, mas tem muito crente que não dá valor. Vou dizer para vocês, eu já disse uma vez para vocês que minha família, uma boa parte da minha família é o bandista, né? Uma parte mesa branca e a mesa preta. E uma parte kardecista e a outra parte ubandista. E todos os dias de manhã a gente, né, dava lá a cachaça pro preto velho. E se tem uma coisa que a religião da Umbanda fala muito é ter o corpo blindado, é ter o corpo fechado, para que não entre o mal. E vocês sabem, né, que aquele que é conhecedor sabe que eles fazem muitos despachos, fazem muitas coisas para manter o corpo fechado. Mais do que atacar, eles têm uma consciência clara de que devemos estar blindados. Que a expressão que é utilizada é corpo fechado. Então, querido irmão crente, talvez você esteja vivendo uma vida difícil porque você não está com a devida blindagem do céu. Você anda nessa vida sem perceber que estamos numa guerra, sem perceber que essa guerra não para e o inimigo é voraz e você está vivendo sem orar, sem estudar a palavra, sem blindar sua família, sem buscar a presença do Senhor. Você está vivendo e alguns acham comum viver uma vida de sofrimento. Por quê? Porque eles não estão com a devida blindagem. Mas se Deus é por nós, como diz o texto bíblico, quem será contra nós? Então, por que o irmão sofre tanto? Porque talvez em você, querido irmão, na sua família, na sua casa, esteja faltando a blindagem e muitos não dão valor a esse tema. Sabe, nós brasileiros temos muito esse negócio de a gente só fecha a porta quando o ladrão rouba. A gente só vai e cuida da saúde quando a doença chegou e o médico falou que você não pode mais comer isso, isso, senão vai morrer.
Nós temos muito isso daí. Nós brasileiros, às vezes, não nos precavemos. E eu quero que com esse sermão aqui, você, querido irmão, que é soldado, vá avante. Você continue trilhando. Por quê? Porque estamos vivendo o grande conflito. A armadura protege o coração e somos logo os derrotados se não agirmos corretamente. Você, por exemplo, deve conhecer a igreja e você deve ver, puxa vida, os crentes que se batizaram junto com você, será que estão na fé hoje? Quantas pessoas estão na fé daquela época que você se batizou? Parece, eu vou em algumas igrejas, não sei você, mas eu vou em algumas igrejas e quando eu chego em determinadas igrejas, que eu já fui, frequentei alguns anos atrás, eu quase não reconheço ninguém que ali está. O público se renovou, rotativo. Mas não pense que é porque os irmãos envelheceram e morreram. Não. É porque muitos acabaram abandonando a fé. É óbvio, né, que alguns mudaram e tudo, e tem toda a sistemática da igreja, mas uma boa parte da liderança que lá está, das pessoas que ali estão, boa parte acaba saindo. Por que isso acontece? Porque o irmão não está se blindando e somos logo derrotados se não agirmos corretamente. Você já deve ter visto gente que é líder, gente que teve nas fileiras do Senhor e hoje já não está mais. Por quê? Porque não fez essa devida blindagem que nós estamos propondo no sermão de hoje e não deu o devido valor a esse assunto. Nossos pés precisam estar calçados com a preparação do evangelho. Tem gente que vive a vida cristã e por muito tempo o irmão não prega o evangelho. Lembre-se que quando você dá um estudo bíblico, quando você prega o evangelho, quando você fala de Deus para os outros, é uma forma de você atrair a atmosfera do céu para perto de você. E eu já expliquei isso para você em outras vezes. A atmosfera, ambiente vale mais do que qualquer outra coisa. Fazer com que os seus filhos, os nossos filhos, a nossa família viva em um ambiente em que seja propício ao crescimento é mais benéfico do que nós termos ali os recursos para mantê-los, pagar a escola, fazer as coisas, se o ambiente for um ambiente benéfico para o crescimento. Então, quando eu olho isso aqui, nossos pés precisam ser calçados com a preparação do evangelho. Primeiro, devemos viver o evangelho de modo que os outros encontrem Cristo. Quando você que é crente, que quer ir para o céu, mas não vive na atmosfera do evangelho, da pregação do evangelho, você corre riscos de não estar no céu. Por quê? Porque você não está nesse ambiente. Então eu proponho para que você se mantenha firme na fé, em vez de você somente ensinar, falar sobre que o evangelho existe, eu proponho que você coloque a mão na massa. Neste próximo sábado, nós teremos a distribuição de livros aqui no Brasil, não sei aí na sua igreja, mas que você se envolva, ou melhor dizendo, se comprometa ativamente na pregação do Evangelho. Não só financiando o Evangelho através dos dízimos e das ofertas, mas que você toque nisso, que você entregue os livros às pessoas, que você deixe de ter vergonha e que você ali, vou falar bem baixinho aqui, fique sem vergonha, meu irmão. Fique sem vergonha. Pregue o evangelho. Fale de Deus. Caça uma pessoa, arruma uma pessoa para você dar um estudo bíblico, para você criar ali. Pega um dos jovens e seleciona uma pessoa na igreja para você ser apoiador dessa pessoa. Olha, eu vou ser apoiador do fulano de tal. Não tem família, tá aqui, tá aqui na América, sem ninguém. Vou convidar para almoçar. Eu vou ajudar esse camarada, vou comprar, sei lá, uma roupa para ele. Vou me tornar companheiro dessa pessoa. Vou ser o anjo da oração sobre a vida dele e tudo. Quando você faz isso daí, obviamente eu estou falando uma questão interna, né? Mas quando você faz isso daí, o que acontece? Você acaba se fortalecendo. Não pense que quando você abençoa alguém, você só o abençoa. Mas quando você cuida de alguém, quando você prega o evangelho, é você que é salvo no processo. Você está nesse ambiente de treinamento. Sabendo disso,
Viver o evangelho de modo que os outros encontrem Cristo, falando do evangelho também ao perdido. Por isso muitos apostatam. Por quê? Porque pararam de ter o chamado primeiro amor, pararam de ter o processo de pregação do evangelho. É preciso levar o evangelho para os que não ouviram ainda. Um outro aspecto que nós temos aqui é que tem muita gente que só vive dentro da igreja, só fica dentro da rodinha do mundo da igreja ali. E eu lembro que foi, rapaz, foi eu lembro, teve uma irmã aqui no Gol Six que ela ajudou uma pessoa, acho que se não me falhar a memória foi a Irene, ajudou uma pessoa lá com sapato, com recursos. Sabe, irmãos, isso é mais gratificante a nós do que a pessoa mesmo em receber. Você lembra daquele verso bíblico que diz assim, ó, melhor é o que dá do que o que recebe? Você lembra disso? Por que melhor é o que dá do que recebe? Porque o que está recebendo, pô, está recebendo. Mas por que o que está dando, ele é melhor? Porque ele tem a condição de dar. Ele está numa situação melhor de poder dar. E por isso ele é melhor. Melhor é o que dá do que o que recebe. Então, se você for uma pessoa que abençoa, que dá o evangelho, que ajuda os outros no processo de santificação, de salvação, você é melhor. Então, se coloque nessa situação de ser alguém melhor. Por isso, levar o evangelho para os que não ouvem o evangelho, que não conhecem, nós somos chamados a praticar aquilo que pregamos. Aí o crente não leva o evangelho, ele também não pratica o que ele prega. Você é chamado se você quer ter essa blindagem aqui do céu. Eu falei ontem a vocês e eu estou dando continuidade falando a vocês sobre essa blindagem aqui. Então, se não tiver essa blindagem do céu, se você não compreender que você foi chamado a praticar o evangelho, você corre risco de não ter a blindagem e o inimigo vai ceifá-lo porque não está envolto, não está envolvido nas coisas do Senhor. O irmão vai para a igreja, senta nos bancos, ouve e volta para casa e passa a semana toda sendo uma outra pessoa. Parece que ele só é crente no sábado de manhã e não é crente nos negócios, não é crente no trabalho, não é crente em sua casa, não é crente na família, não é crente nas outras coisas. E o que acontece, irmão, pelo fato do nosso irmão não compreender, ele vai ser ceifado. Dê valor, querido irmão, à blindagem. Dê valor, querido soldado. E eu falo aqui com essa ideia de Paulo, de que você é um soldado e de que você precisa ir avante. E eu estou dando as dicas para você se blindar contra as artimanhas do inimigo. Eu estou falando para você como é que você faz. Um segundo aspecto que eu também percebo, não só dessa questão da firmeza da armadura, e eu falei a vocês sobre esse tema de armadura, mas também quero falar a vocês sobre o armamento, né? A armadura da confiança. Porque não é somente você ter a blindagem ali da firmeza de que a fé, ali a justiça, essas coisas nos dão ali segurança. Mas também você precisa estar bem aqui dentro da cabeça. Se um soldado não estiver bem na cabeça, o que que o soldado vai fazer? Ele vai perder a guerra, ele vai sucumbir. Por quê? Porque ele vai se amedrontar com qualquer coisa que o inimigo fizer. Ele não está bem da cabeça, ele não está convicto das coisas do reino, ele não está convicto dessa guerra. Tem soldado que vai pagar e fala: o que que eu estou fazendo aqui? Ele está aqui porque foi chamado, por isso que vai lá e morre logo, morre rápido. Mas se é um soldado, e você já deve ter visto alguma dessas histórias de soldados convictos da defesa, e ficou aquele cara só, ele e mais três pessoas, e bloquearam a ponte para o inimigo não vir, não sei o quê. É alguém que era convicto de o porquê que estava indo para a guerra para defender seu país, defender sua família. Então, você, querido irmão, precisa ter confiança. O escudo que Paulo declara aqui, né, o versículo 16 e 17 aqui, embaraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dados inflamados do maligno, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, ele fala sobre o quê? Sobre você ter blindagem ali da fé, o escudo da fé, a confiança em Cristo. Porque muitos irmãos acabam temendo.
Será porque não está rasurado, não está rachado essa confiança que deveríamos ter mais no Senhor? Será que você não está aí preocupado porque a confiança em Deus está abalada? Se Deus é por nós, como é que o texto bíblico diz? Quem será contra nós? Deus morreu por seus filhos, por quê? Porque temos muito valor para Cristo. Senão, não teria feito. O amor é tamanho, o amor de Cristo nos motiva, o amor de Cristo nos constrange de tamanho que é. Então eu preciso estabelecer de que, mesmo que eu esteja passando pelo vale da sombra da morte, eu não temo. Por quê? Porque eu confio no bom pastor. Eu confio que Deus está à frente. Eu confio que o Senhor está cuidando. Então entrega na mão do Senhor algumas lutas que você tem, querido irmão. Veja que o escudo da fé é a confiança em Cristo, a proteção contra as setas do inimigo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé você não tem como segurar as flechadas do inimigo. Então eu quero que você exercite a fé, que você se torne mais forte, que você de fato acredite na convicção e não duvide, querido irmão. Não duvide das incertezas. Acredite nas coisas do Senhor, que você saiba que Deus está à frente, porque se não tiver o processo de confiança, se não tiver o processo de acreditar de que Deus está guiando a nossa família, ao nosso Goal Six, as nossas vidas, nós corremos o risco de estar andando, perambulando por aí. A vida cristã começa e continua por fé. Tem que ter esse ato de fé aí. E por isso que eu proponho a você, exercite a fé. Comece agora a pedir a Deus que te dê uma porção maior de fé, para que o seu coração não fique atribulado, para que você não fique sofrendo por antecipação, para que você não sofra de problemas emocionais. A fé vai te garantir de que haverá bênção e sucesso sobre sua vida. Eu ainda vou mais além. O autor declara que há também uma outra coisa, um negócio chamado capacete da salvação, porque a cabeça e não o coração. Porque essas duas coisas, do capacete da salvação, tem que estar. Eu já tenho a cabeça bem grande, cabeção, vou arrumar aqui. A cabeça tem que estar cuidada. Imagina, se eu tivesse uma guerra, o cara me acertava rápido. Sabe, irmão, tem que ter o quê? Aqui a proteção, aqui a proteção para o coração e a proteção para a cabeça. O capacete da salvação. Uma vez eu falei para vocês de que as coisas do espírito guiam as coisas da mente, que comandam as coisas do corpo. Se você não cuidar muito bem do seu coração, da sua cabeça, você corre o risco de também sucumbir. São preparativos que você tem que ter para viver uma vida boa. Sabe, irmão, a importância da salvação bíblica, a certeza vai assegurar a você a vitória. Se não tiver convicto na sua cabeça de que haverá vitória, há salvação, há poder ao crente, Deus vai blindar você, Deus vai proteger. Se isso não tiver claro, lembre-se, querido irmão, você não vai construir. Como é que é isso, pastor? Eu falei para vocês uma outra vez. Antes do pedreiro construir a casa, o pedreiro já construiu a casa onde? Na cabeça dele. O pedreiro já sabe para onde vai tudo ali. O construtor, ele já tem a ideia de tudo. Antes de você fazer as coisas humanas, físicas, você tem que já ter feito essas coisas na sua própria mente. Você já precisa ter construído ela aqui. A certeza da salvação é a blindagem para que o inimigo não venha. Não espere, querido irmão, só ser um crente forte no dia da angústia. Você tem que se fortalecer hoje. Por isso, a proposta dos irmãos é o equipamento para ti, para que você se fortaleça. A certeza vai assegurar a você a vitória. Acreditar de que o inimigo é derrotado, acreditar que o Senhor vai te dar a vitória, acreditar, querido irmão, que você não vai cair, que você vai vencer, acreditar, querido irmão, que há bênção para sua família, acreditar que há bênção para o seu casamento, acreditar que há bênção para os seus filhos, acreditar que há salvação para eles.
Essa crença tem que estar muito reta, porque se o inimigo roubar do seu coração essa crença, lembre-se, se não construiu na cabeça, não constrói no mundo físico. Primeiro tem que ser construído no coração a fé cristã. Primeiro tem que ser construída na vida do crente a fé e como princípio no pensamento. Depois que eu tenho a convicção, agora, meu amigo, ninguém segura o cara. Ninguém consegue segurar. Então, essa convicção tem que estar claro. Se o crente ficar numa vida medíocre, pensando que Deus não é por ele, de que ele sofre mesmo, de que tudo vai dar errado, tudo que é ruim, esse crente, eu tenho certeza, ele não vai conseguir resolver o caso, ele não vai conseguir viver bem. Vai ser alguém só ali com migalhas. Mas Deus não chamou o crente para ser cauda, o crente é para ser cabeça, é para governar, o crente é para ser bênção, o crente é para poder dar bênção aos outros também. Então comece a acreditar e se ver dessa forma. Por isso que o ambiente tem que ser modificado. O autor continua dizendo que a armadura, né, também tem uma outra coisa, a comunicação. Versículo 17 e 18 diz assim, ó: Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, a armadura também da comunicação. Eu falei a vocês sobre três armaduras aqui. A primeira armadura da firmeza. Eu tenho que ser firme na fé, eu tenho que ser firme nas minhas convicções, eu tenho que ser firme nas coisas de Deus, assim como a armadura tem que estar firme no meu corpo, ajustada para eu não ficar torto, para eu não apanhar no dia da guerra. Eu também falei a vocês que devemos ter a armadura da confiança, tem que trabalhar a cabeça. O irmão tem que ler livros da igreja, o irmão tem que estudar a palavra do Senhor, o irmão tem que se aplicar. Para quê? Para que ele tenha firmeza ali. Porém, agora eu quero falar a vocês sobre a armadura da comunicação. Eu preciso ter o Espírito Santo para que ele me use, para que eu possa falar da forma correta. A espada do Espírito Santo é a palavra de Deus, diz a Bíblia aqui. Então, como é que eu faço, pastor, para vencer? Meu irmão, se você não tem uma espada, você não tá mal. Por isso que eu sou a favor das pessoas poderem defender suas famílias, terem seus armamentos para defenderem os seus. É um fato, queridos irmãos, que numa guerra a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Equalizar as armas. E quando olho aqui, a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus, é o armamento do crente. Quando o inimigo veio tentar Jesus Cristo, qual foi a arma que Jesus Cristo citou? A Bíblia, rebatendo o inimigo. Se você não tem uma comunicação clara com as coisas de Deus, se você não estuda a palavra, se não, você não tem a espada do Espírito sobre sua vida, você corre risco de ir para a guerra desarmado. E eu acho que é uma loucura. Ah, mas eu botei uma roupa bonita, eu botei um elmo, eu coloquei aqui. O crente não existe só para se defender, o crente também ataca. E todo mundo vai ter medo se o crente estiver armado com a palavra do Senhor. Não só externa, porque tem muito crente que só deixa a Bíblia ali na estante, mas o crente precisa ter a espada do Espírito dentro da sua própria mente. Por isso que mescla com os versículos anteriores. Deus comunga conosco como? Através da Bíblia. Ele nos ensina através da sua palavra. Ele comunga, ele está conosco, ele faz o treinamento conosco através da palavra. É por isso devemos retornar nossa ordem de marchar a cada dia, marchar com a palavra. Sabe, às vezes eu vou saindo na rua e às vezes quando eu vou andando, eu vou orando e abençoando a vida de algumas pessoas na rua. Eu sei, você vai pensar que eu sou doido, mas devo ser mesmo. Eu saio e oro na padaria. O cara nem sabe, mas ele está sendo abençoado. Mas aquela rua da freguesia ali, todo mundo já foi abençoado ali. É assim, abençoe esse cara aí, abençoe esse aqui, cuide desse outro. Eu vou expandindo luz na vida dessas pessoas. Primeiro, o que que eu digo com isso? De que luz tem em mim. De que se eu posso dar, é porque eu tenho. E por isso eu vou abençoando.
Mas, querido irmão, eu começo a comunicar bênção sobre a vida deles. Eu comunico bênção sobre a vida de meus filhos. Senhor, abençoe meus filhos, cuide deles. Comunicar bênção, proferir as bênçãos. Se sua boca, querido irmão, é uma boca que só fala besteira, se os seus ouvidos são ouvidos que só ouvem besteiras, se os seus olhos só estão vendo coisas que são ruins, eu proponho a você modificar a luz da palavra. Por quê? Porque Deus quer comungar com você. E por isso devemos retomar nossas ordens de marchar a cada dia, não negligenciando o estudo da palavra, porque negligenciar o estudo da palavra, irmão, implicará em derrota para o crente. O crente passa o dia todo sem orar, sem estudar a palavra, passa o mês todo, não faz seu ano bíblico, e isso vai se configurar em uma derrota, porque ele está indo para a guerra sem o quê? Sem espada. E por isso muitos crentes acabam caindo. Mas por que eu caí, pastor? Mas por que isso aconteceu? Por que Deus não cuidou? Por que não sei o quê? Porque o crente está saindo sem a devida blindagem. O crente não dá valor a isso, sabe? Talvez seja porque nós somos ovelhas, né? E como ovelha a gente é meio bobo. A ovelha é burra demais. É muito ruim. Às vezes está vendo o lobo, está vendo o negócio e a ovelha vai andando. Eu vou caminhando, sempre contente. Tchuc, aí vai lá e come. Por isso, tem que ter o bom pastor para ensinar para a ovelha: olha, cuidado, não anda por ali, não. Ali é caminho nocivo. Ah, mas ele continua fazendo seus pecados, vivendo e achando que vai estar tudo muito certo. O inimigo vai vir roubar você. Sabe, irmãos? Muitos crentes são infantis na fé. Muitos crentes têm a fé do tamanho da fé de uma criança. Muitos crentes têm a convicção das coisas de Deus como convicção de uma criança. Eu estou propondo a vocês, através do meu sermão, que você comece a amadurecer, meu irmão. Senão você sucumbirá e sucumbirá também os seus. A angústia baterá o seu coração e talvez você não retorne. Estamos vivendo em tempo de guerra, querido irmão. Então não fique brincando com o pecado. Você lembra das histórias bíblicas? A história de Sansão, o homem ficou brincando com o pecado, furaram o olho dele. Se você ficar brincando com o pecado, o inimigo vai furar seu olho. É um fato de que muitos irmãos negligenciam o estudo da palavra e isso implica em derrota a eles. O autor, por fim, ele termina dizendo que nesse processo de comunicação, você também precisa orar. Orando sempre, ele diz, comungando com Deus através da oração. Por isso que o texto bíblico de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, diz o quê? Orai sem cessar, orando no Espírito Santo, orando pelos soldados e pelos companheiros, diz a Bíblia. Você já orou por seu pastor hoje? Você já orou pelos irmãos da igreja? Você já orou pelos companheiros? Deus quer que você ore para receber a bênção, mas também para ter o processo de estar em comunhão com Ele. De novo, eu digo para você: ambiente. Oração, para mim, é um ambiente. Quando você, querido irmão, já disse, está perto da cavalaria, malandro não chega perto. Quando tem um monte de polícia ao redor, malandro não está perto. Então, quando você ora, você chama para dentro da sua vida, dentro da sua casa, dentro das suas coisas, os anjos do Senhor. Malandro e demônio não entram. Tem um monte de anjo aqui, não vou nem passar perto. O malandro deve pensar. Então perceba, querido irmão, que quando eu falo para você orar sempre, orar sem cessar, como a Bíblia diz, orar no Espírito, orar pelos soldados, você está dizendo, ó, chama mais anjo para estar aqui com a gente. Chama os anjos da guarda do filho, chama os anjos da guarda da esposa, chama os anjos para estarem aqui. Sinta-se bem em nossa casa. Sabe quando vem um pregador de fora, quando vem alguém de fora, um pastor, alguma coisa, nós queremos que eles venham aqui em nossa casa e a gente o trata bem e tudo. Por quê? Porque queremos a presença deles conosco. Mais do que esses santos pregadores, essas pessoas que vêm compartilhar a palavra do Senhor em nossas igrejas,
Precisamos querer a presença do Espírito em nossa casa. Precisamos querer a presença dos anjos em nossa casa. Então, crie a atmosfera para que o bem esteja no meio de nós, para que o malandro não entre. Modifique as músicas que você ouve no seu carro para músicas que atraiam a presença do Senhor. Modifique os vídeos que você vê e assiste para vídeos que te façam crescer, para vídeos que o Senhor aprove. Modifique as piadas, as brincadeiras, que são brincadeiras chulas, por brincadeiras boas, para quê? Para que o Senhor e os anjos estejam no meio de nós. Não fique com sua vida atraindo a maldade, atraindo as coisas ruins, atraindo o mal, atraindo o demônio. Mas comece agora, de acordo com a palavra, blindar a sua casa, blindar a sua vida, blindar seu corpo. Como? Orando sempre, comungando através da oração, orando sem cessar, orando no Espírito Santo e orando pelos soldados e companheiros. Por que temos muitas contendas às vezes no meio de nós? Porque talvez nos falte orar pelos companheiros da fé. Ore pelos irmãos. Ore por aquele irmão xarope. Uma vez eu estava até conversando. Falei, Senhor, vou orar para aquele irmão lá prosperar. Não, que se ele prosperar, ele vai me esquecer. Ore para o irmão dar certo na vida. Ore para ele começar a crescer, desenvolver. Porque se ele está cuidando da vida dos outros, é porque ele tem pouco problema. Ele tem muito tempo livre. Ore para Deus abençoar e ele seguir em frente. É um fato, irmãos, de que orando sempre, você vai atrair coisas boas para a sua vida. Você vai atrair a blindagem do céu. Por isso eu termino minha mensagem de hoje com vocês aqui. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades. Esse é um tema que falei ontem. A armadura de Deus. Vá avante, querido soldado do Gol Six. Vá adiante, mas vá blindado. Vá blindado, querido irmão, porque a nossa armadura vai nos proteger à medida que nós vamos avançando. Vá blindado, querido irmão, porque o nosso Senhor nunca soará o toque de recolher. Deus fala para você: vá avante, continue pregando, continue firme na fé, porque a volta de Cristo é iminente. Vá avante, querido irmão. Mantenha a expectativa de vencer a cada combate, a cada dia. Tenha essa expectativa no seu coração de que com Cristo é vencer ou vencer. Nós seremos vitoriosos. Lembre-se do que a profetisa diz: a igreja é como se fosse um barco. E nesse processo do barco que ela declara, nós vamos encontrar um iceberg. E com esse iceberg que nós vamos encontrar, ela diz o quê? Vai e vai na cabeça do iceberg. Não corra. Não corra do problema. Vai por quê? Porque a igreja será triunfante. Vai por quê? Porque você, querido crente, será vencedor. Porque a palavra deixa claro que quando temos a presença de Cristo, quando Ele está no barco da nossa vida, o nosso barco não afunda. Se Jesus Cristo está no barco da sua igreja, da sua vida, da sua história, você vai triunfar, você vai chegar rumo ao Porto Seguro. Que Deus ajude você, que Deus abençoe e que sobre você tenha mais confiança do que dúvidas. Que sobre você tenha mais blindagem do que estar andando sem ter a devida blindagem. Que a bênção do Senhor esteja sobre você neste dia. Vamos orar. Teremos uma oração, Jackson, agora com a irmã? Sim, com a irmã Adão.